Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26. Em horário alternativo também, você acompanha esse programa às 9h30 da noite no canal 526 da NET e pelo Facebook da Multirio. Seja muito bem-vindo. Você já consegue dar uma olhada aqui que a gente está num cenário diferente? Pois é, férias é tempo de descansar, recuperar as energias e muitas vezes conhecer coisas novas. Pensando nisso, o Hashtag Educa planejou uma série de programas especiais para você com um cenário alternativo, ó, super descolado, enfim, mais informal, como são as férias, né? Esse momento de descanso da gente, que a gente está à vontade, e com convidados ilustres para a gente discutir assuntos, saberes e novidades, a fim de aproveitar ao máximo esse nosso tempo de férias. A começar pelas construções erguidas logo depois da fundação da cidade do Rio de Janeiro por Estácio de Sá, a mando da coroa portuguesa. Nesse nosso roteiro, se você já deve ter acompanhado aí passeando pela Baía de Guanabara, já deve ter visto algumas fortificações, algumas fortalezas, né? Seja num passeio de barca ou de repente atravessando a ponte Rio-Niterói, ou se você passou por Copacabana, com certeza não teve como deixar de ver a imponência dessas edificações. Por isso, hoje, no primeiro Hashtag Educa do ano, a gente conversa sobre as fortalezas e os fortes do Rio de Janeiro com o professor Milton Teixeira, historiador, arquiteto e guia de turismo. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa de Férias, é o nosso primeiro Hashtag Educa. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você e a todos aqui. Espero que gostem, porque há muita coisa a ser vista. Não, e o assunto, olha, é interessantíssimo. Eu, carioca, né, quando posso, eu dou uma escapada para essas fortalezas, porque o passeio é super acessível e bonito. A gente vai rodar agora para vocês um VT e falar um pouquinho sobre elas. Vamos dar uma olhada? Forte Copacabana, Milton. Sim, ele está num dos pontos mais privilegiados. Os fortes tinham que estar em lugares que poderiam defender a cidade do Rio de Janeiro. E a função do Forte Copacabana era impedir o ataque de uma esquadra inimiga à cidade do Rio de Janeiro, que viesse pelo sul. Resumindo em bom português e politicamente incorreto, esquadra argentina. Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Sim, esta é a mais antiga e é candidata a Patrimônio Cultural da Humanidade. Ela é muito usada para filmagens e ela é um ponto turístico importante. Ela ainda tem partes do século XVII, XVIII, XIX. Apesar do nome, ela está em Niterói, né? Sim, está em Niterói. Ela é que defendia a entrada da Baía de Guanabara. Forte São Mateus? Sim, Cabo Frio, ele é do século XVII. Foi construído por um grande engenheiro, Francisco de Frias da Mesquita, o mesmo que fez o Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. Olha que interessante. Sim, muito bonitinho, ele está intacto. Não houve alteração, né? Não, só a cidade que cresceu em volta, não tinha nada disso. Forte de São Luís, esse é aonde? Esse é em Niterói, fica no alto do morro. Eu costumo dizer que é a nossa Machu Picchu, porque ele está assim, sem o telhado, só com as construções. Ele é de 1776. É aquele ali perto do Parque da Cidade de Niterói, ali? Ele fica mais para Jurujuba. O Forte da Laje, que presentemente está fechado, ele é de difícil acesso. O Forte São João, esse aqui é muito importante, ele está no Morro Cara de Cão. Ele cedia o Centro de Capacitação Física do Exército e Fortaleza de São João, e foi onde a cidade foi fundada. A gente pode ver ali que existem fortes. Numa conversa antes do programa começar, você usou dois termos, fortes e fortalezas. Eu queria começar por essa diferença. Que diferença é essa? Olha, é muito sutil. E no século XVII havia um cientista construtor de fortificações francês, Monsieur de Vauban, e ele definia forte como uma fortificação que defendesse um ponto. E a fortaleza é que defende a entrada da cidade. Ou seja, a gente então tem Fortaleza de Santa Cruz. Santa Cruz e São João. E Fortaleza de São João. São João. O Forte Copacabana seria um ponto. Só para você que não é do Rio de Janeiro e está acompanhando a gente aqui no Hashtag Educa, é o seguinte: o mapa da entrada da Baía de Guanabara, você vem ali descendo, né, pelo Espírito Santo, e aqui você vem por São Paulo, chega no Rio de Janeiro, obviamente, e de repente você tem um estreito aqui que abre para a Baía de Guanabara. Essas duas fortalezas ficam nessas pontas, né, desse estreito. Ali são 1.800 metros que separam a entrada da Baía da Guanabara com
com a Niterói, com a ponta de Jurujuba, nós tínhamos que impedir que qualquer navio inimigo entrasse na Baía de Guanabara. Então esse ponto tinha que ser ultra fortificado. Se alguma esquadra inimiga entrasse na Baía, ela bombardearia a cidade, inexoravelmente. Então havia uma preocupação muito grande de colocar os fortes ali na entrada para evitar esse tipo de ataque. O Rio de Janeiro sofreu 2 invasões no século XVIII, sendo que a primeira nós conseguimos evitar, foi em 1710, a segunda em 1711. Os franceses entraram, tomaram a cidade e a saquearam por 3 meses. Portanto, isso ficou evidente. Aliás, uma data inesquecível, 11 de setembro de 1711. Nossa, que coincidência, gente, que coisa! E depois disso, Portugal mandou reformar as fortificações. A ciência da destruição sempre evoluiu, né? Então as fortalezas sempre foram reconstruídas, ampliadas, aumentadas. Os canhões do século XVI e XVII não eram iguais aos canhões do século XIX e XX. Então era preciso ter novas muralhas, era preciso ter novas acomodações. Então elas foram continuamente sendo reconstruídas. Mas a maior parte dos fortes que estão aqui na cidade do Rio de Janeiro datam do século XVIII até meados do século XIX. Agora, você falou da Fortaleza de Santa Cruz, ali em Niterói. Ela foi a primeira, antes mesmo da fundação do Sim, quando os franceses chegaram aqui primeiro e tentaram fundar a França Antártica. Eles ocuparam a ponta de Jurujuba, em Niterói, e colocaram ali alguns canhões e tentaram criar uma fortificação. E por 13 anos ela resistiu e até que caiu nas mãos dos portugueses em 1567. Então, ela, portanto, tem essa origem em 1555, com essa origem francesa. Ela foi continuamente reconstruída, né, a última delas em 1870, e desde então está mais ou menos como era naquela época, né? É uma fortificação toda em pedra, né? Ela tem que ser altamente resistente. E ela chegou a ser equipada com 120 canhões. Por que tanto canhão assim? Porque no século XVIII e XIX o coeficiente de acerto dos canhões era de 4%. Ou seja, para cada 100 disparos você acertava 4. Se você quiser ser mais otimista, para cada 25 você acertava 1. Se você pensar que levavam 10 a 15 minutos para você fazer um canhão disparar... Você carregar, né? Tudo assim, no meio de uma batalha. Esquece esses filmes de Hollywood, que o cara puxa o canhão, aciona o canhão, a bala vai direto no alvo. Isso não existe, nunca existiu. Não existe até hoje. Ainda hoje, 2020, para você acertar uma bala de canhão, você tem que dar 3 disparos. O primeiro erra, o segundo erra. Aí você faz a trigonometria e acerta o terceiro. Então, no século XVII, XVIII era muito pior. Eram canhões de carregar pela boca, você levava 15 minutos para montar um canhão desses. Era um trabalho insano, devia ser algo assim terrível. Agora, você que está acompanhando a gente, de repente está pensando assim, mas é um assunto que tem a ver com guerra, eu não gosto muito. É mais do que isso, né, Milton? Acho que quando a gente pensa na formação da cidade, a gente está pensando também não só da invasão por outros povos, mas a gente está pensando na proteção de todo um comércio marítimo, né? Sim, não esquecer... Que abastecia a cidade do Rio de Janeiro. Não esquecer jamais que o Brasil era colônia de Portugal até 1822. Então, os portugueses tinham todo o interesse em que essa rota comercial fosse mantida. Então, ele tinha que manter isso com fortificações. Na época, a guerra era feita com navios. E o comércio também era feito com navios. Então você tinha que ter essas fortificações para garantir a integridade nacional. Não fosse isso, isso aqui já estaria em mãos de estrangeiros há muito tempo. Na verdade, foram as fortificações que definiram o formato do Brasil. Você vai por toda a Amazônia, você tem lá fortes definindo as nossas fronteiras. E eram épocas muito mais violentas que você possa imaginar. Havia muitos ataques, haviam ataques de navios corsários. Que é a pirataria, né? A pirataria. Não eram só de nações estrangeiras, eram corsários, eram piratas que nos atacavam também. Então era preciso manter essas rotas livres. E a única maneira, naqueles tempos tão difíceis, onde não existia a ONU, não existia nenhum tipo de acordo assim que unisse as nações, era fortificando os portos, fortificando as cidades. E o Rio de Janeiro teve isso. O Rio de Janeiro chegou a ter um muro, inclusive.
Como assim? Chegou a ter um muro de proteção. Essa agora é a novidade, vamos lá. Como assim? Conta, Milton. No início do século XVIII, um francês, Jean Massé, ele projetou um muro circundando a cidade. Esse muro chegou a ser feito em parte, e ainda existem uns 30 metros dele no Morro da Conceição. É o que resta da muralha original da cidade. Portanto, não é só aquelas cidades medievais europeias que tem muralha. O Rio de Janeiro também tem, pelo menos 30 metros tem. Mas é o tal negócio. O muro era feito com material muito bom no início, depois começou a ser feito com material ordinário, e quando chovia o muro desabava sobre as casas que deviam proteger, e no final acabaram desmantelando o muro todo. Isso acontecia muito no passado. Um governador fazia uma obra, vinha o seguinte, desmanchava tudo. Agora você falou numa coisa, e quando você está falando do material, eu lembrei de barro, pensei em óleo de baleia, que também era usado para fazer a liga, né? Sim, era o concreto. Não sei se a gente pode chamar de tijolos, né? Se era assim que a gente poderia chamar nessa época. Também. Aqui no Brasil não era o mais comum. Por incrível que pareça, os fortes dos séculos XVI e XVII... Que são os mais antigos, eles eram feitos de barro. Barro ou então madeira recoberta com barro. Tipo pau a pique que a gente vê no sertão? Mais ou menos, porque a ideia era que a bala do inimigo entrasse na muralha e ficasse presa ali dentro. E ela podia ser reutilizada. Então tinha-se isso. No século XVIII, com a evolução do armamento, não havia mais como manter esses fortes. Eles foram revestidos de pedra. Geralmente usava-se pedra daqui mesmo, o nosso gneiss, que é a pedra que você encontra no Pão de Açúcar, no Corcovado e em outros morros do Rio. Só para quem está acompanhando, o gneiss é essa formação rochosa que a gente tem no Rio de Janeiro, que é a pedreira mesmo ali do Pão de Açúcar, do Cristo, da Pedra da Gávea, né? Ela é formada quartzo, feldspato, mica. É dura, né? Muito dura. E ela pode ser cortada e feita um trabalho de cantaria resistente. A maior parte dos fortes do Rio são feitos nesse tipo de pedra. É mito esse negócio de dizer que as pedras vinham de Portugal. Não havia necessidade para isso. Nós tínhamos muita pedra aqui. E agora o interessante é que tinha que ser refeitos de tempos em tempos, porque a maré destruía tudo. As ondas batiam nas muralhas, né, e destruíam tudo. Então elas tinham que ser refeitas de mais ou menos em 20 anos. Agora, nessa arquitetura, me chama a atenção o seguinte, você tem Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, Fortaleza de São João, aqui no Rio, que é onde hoje, se você já veio ao Rio, visitar o Rio de Janeiro, que você chega ali na Urca, ali embaixo, não necessariamente embaixo do Pão de Açúcar, quando você vai para a Urca mesmo, é onde funciona a Escola Superior de Guerra, né? Sim, ali funciona o Centro de Capacitação Física do Exército, e Fortaleza de São João também tem a Escola Superior de Guerra, tem o Museu do Desporto, onde está contada a história do desporto no Brasil desde o século XVIII até os nossos dias, porque naquela época só fazia exercício que era militar. Hoje todo mundo fitness, já pensou nisso? Exatamente, mas naquela época só que fazia exercício era militar. No século XVIII, na elegância, era costume você ser gordinho, era sinal de abastança. Eu seria o George Clooney do século XVIII. Mas quem era magrinho, sarado, eram os militares. Eles faziam exercícios, eles tinham que fazer exercícios constantemente. Então eles têm toda uma história dos exercícios. Nossa primeira medalha olímpica foi ganha por um militar, o Guilherme Paraense, no tiro, por sinal, na Olimpíada de Antuérpia, em 1920, a medalha está lá, a arma também. Você tem, o Pelé foi também militar, tem lá toda a história dele, vários jogadores famosos de futebol também o foram. Isso está preservado lá. E a Fortaleza de São João tem toda uma infraestrutura para receber o visitante. Ela fica na Avenida João Luiz Alves, sem número, na Urca. Todo carioca deveria visitá-la, porque foi ali que nasceu a cidade do Rio de Janeiro, numa longínqua terça-feira chuvosa de 1º de março de 1565. Ali Estácio de Sá desembarcou com 300 europeus, 30 índios, 3 padres, para fundar uma cidade. A Bahia estava tomada pelos franceses e foram 2 anos de guerra até que se efetivasse a conquista completa da Baía da Guanabara. Estácio morreu no final. Eu costumo brincar dizendo que foi a primeira morte carioca, né? Porque ele foi enfrentar um forte francês no morro que hoje é a Igreja da Glória. Nossa. Era o Forte do Uruçu-Mirim. Ele levou uma flechada no rosto, ou seja, morreu de uma flecha perdida numa briga pela posse de um morro.
Então, eu costumo dizer que foi a primeira morte carioca, né? Foi fundador e deu a sua vida para que o Rio de Janeiro pudesse continuar a existir. O tio dele, o governador-geral do Brasil, é que depois vai continuar a guerra e vai transferir a cidade para um outro morro fortificado também, que não existe mais, que é o Morro do Castelo. Exatamente ali tinha o Castelo de São Sebastião. Não, o Rio de Janeiro nasceu atrás de muralhas e durante muito tempo tivemos de viver assim. Era uma época difícil, era uma época complicada, nós sofríamos ataques estrangeiros e internos, os índios atacavam os brancos, a terra era deles, eles tinham que defender o seu território. Então, eles frequentemente atacavam o Burgo Nascente, então era preciso estar tudo fortificado. Praticamente os primeiros anos do Rio de Janeiro foi uma vila militar. Se a gente para prestar atenção na geografia, depois eu vou colocar aí nas postagens, viu? Não repara muito as minhas imagens não de celular, porque elas estão tremidas, até porque hoje todo mundo malha e tal, mas eu não sou muito chegada. Na hora de subir ali o morro do forte... Eu também não sou muito chegado, né? Do Forte Duque de Caxias, ali no Leme, né? A gente sobe bastante até o alto do morro e lá de cima... Né? Eu fiz algumas imagens de celular, eu vou colocar aí compartilhando com vocês nas postagens, mas uma coisa me chamou a atenção. Lá de cima a gente consegue ver a Fortaleza de Santa Cruz, na Baía de Guanabara, e logo aqui, na saída da boca também da Baía de Guanabara, a gente tem o Forte Duque de Caxias, no Leme, e Copacabana faz meio que uma enseadazinha para Copacabana. Qual foi a ideia de ter dois fortes tão próximos? Bom, a vista é maravilhosa porque o forte tinha que ter uma vista completa, né? Então, geralmente, são os pontos mais espetaculares, enquanto que na Europa, nesses pontos, você tem mirantes, tudo bem, tem castelos também, aqui nós temos que ter os nossos fortes. Os canhões tinham um alcance relativamente pequeno. Esquece filme de Hollywood. Os canhões atingiam 250 metros. Metros. Muito pouco, né? São metros. Metros. Tinha que estar muito perto. Se você pensar que hoje você tem um drone que viaja milhares de quilômetros para matar uma pessoa em outro país, naquela época o canhão atingia 250 metros. Fora o fato, que eu já falei aqui, o coeficiente de acerto era 4%. Né? Então, os fortes tinham que estar relativamente próximos um do outro. A Fortaleza de Santa Cruz e a Fortaleza de São João, na entrada da Barra, não são capazes de acertar uma a outra. Tinha que ter um forte no meio, que é o Forte da Laje, que era um rochedo que existia na entrada da Baía da Guanabara, que foi fortificado no século XVIII, para poder efetivamente fechar essa entrada. O Forte de Copacabana e o Forte do Leme, o Forte de Copacabana hoje é o Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana, um lugar maravilhoso para se visitar, e o Forte do Leme também é aberto à visitação, tem o nome de Forte Duque de Caxias. Eles estão a uma distância de aproximadamente 5 quilômetros entre um e outro, porque era o alcance comum dos canhões à época. O Forte do Leme usava obuses, que ele tinha, o obus atira em altura, que era para passar a bala por cima do Pão de Açúcar e acertar o navio inimigo do outro lado. Nossa, agora eu fiquei surpresa, porque assim, é relativamente distante. E você tem o canhão e o obus atira assim, em altura, né? A bala tinha que passar por cima do Pão de Açúcar para acertar o navio inimigo que tentasse entrar do outro lado. Felizmente, nunca tivemos um caso assim grave de um ataque no século XX que precisasse usar essas armas. Na verdade, até durante a Segunda Guerra, os submarinos alemães se mantiveram a uma certa distância da Baía da Guanabara. Não houve, assim, um bombardeio como ocorreu em alguns lugares dos Estados Unidos. Mas eles tinham que prever todas as possibilidades. E naquela época, é muito interessante, tanto o Forte de Copacabana como o Forte do Leme foram exigências já da Guerra Moderna. Eles surgiram no século XX. O Forte de Copacabana foi iniciado em janeiro de 1908, inaugurado em 1914, e o Forte do Leme, o Forte Duque de Caxias, foi iniciado mais ou menos na mesma época, entregue assim em 1917. Então, eles eram adaptados para a guerra do século XX, para a Primeira Guerra Mundial. E é interessante que eles são todos de tecnologia alemã. E são os únicos fortes alemães anteriores à Primeira Guerra que estão intactos no mundo, porque a Alemanha perdeu a guerra e teve as suas fortificações desmanteladas. Todo o equipamento alemão foi destruído pelos aliados após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Então, o Brasil tem essa relíquia também. Todos os canhões são da Casa Krupp, de Essen, na Alemanha.
as máquinas elétricas da firma AEG de Berlim, tudo mais. E é um equipamento assim muito interessante e por si só o torna digno de tombamento. O Forte Duque de Caxias do Leme é uma instituição cultural, é um centro de estudos de pessoal, um centro de estudos superiores, né? Ele forma mão de obra civil e militar. E o Forte Copacabana é um museu onde é contada a história do Brasil do ponto de vista militar desde o século XVI até os nossos dias. Os dois estão a exigir a visita dos cariocas, porque é uma aula de história que merece ser conhecida, além do que é muito bonito o local. Hoje, quando a gente vê a geopolítica mundial, que a gente vê os conflitos acontecendo, fica todo mundo, mas uma terceira guerra mundial, etc. e tal, fica esse papo todo, mas as guerras ensinam para a gente muito mais sobre economia do que a gente pensa, sobre economia mesmo, sobre o comércio, sobre pesquisa tecnológica. E a gente, nessa visitação, tem a oportunidade de ver isso. Sim. Não só o momento político, mas também o momento mundial, né? Todas as guerras são provocadas por motivos econômicos. Não adianta falar de ideologia, patriotismo, isso é tudo besteirada. O que manda mesmo é o dinheiro. Manda mesmo é o dinheiro. Atualmente, se você quiser usar um termo mais moderno, o petróleo. Uhum. Petróleo. Os países que têm petróleo é que estão sendo disputados pelas superpotências. Naquela época, nos séculos XVIII, do século XVIII, era o ouro do Brasil. O Brasil fornecia ouro para Portugal em uma quantidade fora do comum, e esse ouro abastecia a Inglaterra, abastecia outros mercados. Então se fazia necessária a proteção dessa rota. Portugal tinha uma esquadra e tinha também aqui no Brasil toda uma série de fortificações para evitar qualquer ataque adversário. Hoje as fortificações são uma lembrança do passado, são um marco cultural do passado. Hoje em dia ninguém pensa em proteger um país com fortaleza, isso é inviável em pleno século XX. Hoje uma pessoa com armamento de mão tem um poder de destruição maior do que todos esses fortes do passado. E eles estão aí para mostrar como foi difícil manter esse país unido, como foi difícil conquistar essa terra, como foi difícil formar o Brasil. E é notável que os portugueses, né, Portugal é uma nação pequenininha, conseguiu, né, manter. Se você vê os nossos irmãos aqui vizinhos, se dividiram em vários paísezinhos, viraram 10 nações, e nós aqui nos mantivemos unidos, sem estradas, sem comunicações modernas. Devemos muito a essas fortificações que ajudaram a manter a integridade do território nacional e impediu que nós fôssemos invadidos por outras nações, tomados e repartidos. Hoje o Brasil, provavelmente, se não fosse a inteligência dos portugueses, nós seríamos hoje 5 países, ou talvez até mais. É porque a gente tem um tamanho continental, Continental, né? Se você pensar que não existiam estradas, que tudo era por mar, que tudo tinha que ser defendido na base do canhão, nossa, foi um trabalho hercúleo que Portugal fez, um trabalho notável e que ganha admiração perante o mundo, né? Eles não foram só donos do Brasil, eles tiveram colônias na África, tiveram colônias no Oriente, tinham que manter essas rotas. Os portugueses é que transformaram os oceanos de empecilhos ao comércio em estradas comerciais. Eles é que criaram o primeiro conceito de globalização mundial. Eles levaram, para você ter até uma ideia, até hoje a espada do samurai japonês, eles levaram da África. Era o facão de mato africano que eles levaram para Málaga a nossa pimenta, que lá surgiu por hibridação, a pimenta malagueta. Os portugueses levaram para o mundo a nossa mandioca, e a mandioca hoje salva pelo menos 200 milhões de pessoas da fome, porque é um alimento perfeito, que é altamente nutritivo, e só tinha no Brasil. Os outros países têm inhame, tem coisas semelhantes, mas a mandioca era tradicional do Brasil. O português levou para o mundo inteiro. E antes de Portugal descobrir o Brasil, a Europa só conhecia um tipo de mel, só conhecia um tipo de pimenta, pimenta do reino. A alimentação era fraca, era pobre, as frutas eram limitadas. Até o açúcar era de beterraba, né? Açúcar de beterraba. Então o Brasil alimentou o planeta e modificou hábitos em todo mundo. Até a roupa vermelha foi graças ao nosso pau-brasil. Antes da descoberta do Brasil, só os reis e cardeais usavam roupa vermelha. Com a descoberta do Brasil e do pau-brasil, todo mundo podia usar vermelho. Ficou tão vulgar o vermelho na Europa
que os espanhóis, para combater, inventaram o pretinho básico. Olha só, a gente tem mais um VT aqui para você ver como as paisagens, esses passeios, são interessantíssimos e imperdíveis. Vamos dar uma olhada? Aí vocês desconsiderem as minhas tremidas, porque eu vou começar a subir ainda. Isso foi agora no final do ano. Esse é o Forte Duque de Caxias. Isso aqui eu achei incrível, porque dessas janelinhas... A gente pode chamar de escotilha, é isso? Eram umas casamatas. Casamatas, né? Olha aí os canhões que a gente estava falando. E são obuses alemães. Olha que vista maravilhosa. Olha o visual. Tudo bem que eu já tô sem fôlego, porque a gente sobe, mas é um passeio por dentro da mata, é lindo. Eles tinham que ver tudo, né? A Fortaleza, a Forte tinha que ver tudo para patrulhar. Na época você não tinha radares, você não tinha os modernos meios de detecção. Olha aí as balas de canhão. Cada uma delas custa um automóvel. Olha os obuseiros Krupp. E agora, Forte de Copacabana, Forte de Copacabana, Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana. Na verdade, foi o primeiro a ser transformado num grande museu. Agora, quais são, a gente já está indo para os minutos finais, você citou aqui fortes que não existem mais. Quantos fortes a gente perdeu e para quem conhece o Rio de Janeiro, por exemplo, circula ali no centro da cidade e tal... onde tinha forte, hoje não tem mais? Bom, é difícil até você falar deles, porque muitos deles eram efêmeros, duraram pouco tempo durante essa determinada situação política. Mas o Morro do Castelo tinha o Forte de São Sebastião, que não existe mais. O forte mais antigo do Rio de Janeiro, ainda relativamente intacto, é o Forte Santiago, que faz parte do prédio do Museu Histórico Nacional, na Praça Marechal Âncora, no Castelo. Eles já têm ali em cima 2 canhões do século XVI. Mas o interessado pode visitar a Fortaleza de São João, na Urca, que é aberta à visitação, a Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, que é lindíssima, o Forte de Copacabana também é aberto à visitação, além do que tem uma confeitaria lá dentro maravilhosa. Espetacular. Você tomar sorvete olhando aquela paisagem, uma coisa incrível. Depois você tem o Forte Duque de Caxias, que é um instituto de estudos superiores, mas também é aberto ao turismo. Em Niterói também agora estão abrindo o Graguatá, o Forte São Luís, o Forte do Pico, que são lugares assim lindíssimos, onde não só você tem a história da fortificação, como também a paisagem majestosa que se abre da Baía da Guanabara. Eu costumo dizer que são assim os nossos castelos medievais, né? Eles são exemplos de uma época romântica, onde a coisa era definida ainda em poucas balas de canhão, nós não tínhamos essas armas de destruição em massa. E eu posso dizer que eles foram muito importantes para a história do Brasil e são importantes de serem preservados para o futuro. Agora, eu creio que caminhamos aqui na América Latina para uma época de paz, né? O Brasil parece estar afastado de qualquer conflito. É bom nós vermos que, se isso foi possível hoje em dia, foi graças a esses fortes que conseguiram manter o país unido e íntegro em 4 séculos de dominação estrangeira. É bastante tempo. E olha só, a visitação, eu tive recentemente, vocês viram ali nas imagens feitas pelo meu celular, a visitação ali no Forte Duque de Caxias, no Leme, R$4 a entrada para adulto. Ou seja, passa lá, dá uma olhada, eu acho que é um passeio incrível, Copacabana também, é imperdível. Milton, a gente já está indo para os minutos finais. Você tem alguma curiosidade que você gostaria de deixar? E se você está acompanhando a gente, é de algum lugar aí do país que tem um forte perto da sua casa, aí perto da sua escola, manda para a gente nas postagens que a gente quer conhecer, divide com a gente aí, partilha. Bom, em primeiro lugar, precisa se lembrar, uma coisa que todo mundo esquece, que essas fortalezas e os fortes não estão abandonados, eles são mantidos pelo Exército Brasileiro. É importante que o Exército esteja ali dentro, porque eles ajudam a preservar. Uma das melhores maneiras de você preservar um bem cultural é usá-lo. Então, eles são quartéis, não funcionam mais, ninguém vai pensar em usar aqueles canhões hoje em dia. O último disparo feito contra um navio de um forte aqui foi em 1955 e o navio conseguiu se desvencilhar sem ser atingido. Era o cruzador Tamandaré. Então, hoje em dia, esses canhões pertencem a um passado heróico.
têm que ser preservados e são ocupados pelo Exército, alguns pela Marinha, que os mantêm, que os preservam para o futuro, para que possam ser conhecidos pelos nossos filhos e netos, porque é um patrimônio inalienável e que ajudou o nosso país a ser grandioso como é hoje. Milton, muito obrigada pela participação Obrigado aqui no por Hashtag tudo. Educa, viu? E obrigada a você pela companhia, já sabe, programaço de férias, hein? Eu, se fosse você, fazia o passeio aí, porque vale a pena. Até o próximo programa. Tchau. Obrigado.